Processo de demissão de Dilma Rousseff. Parte de um plano de uma monarquia global? Em 17 de abril, 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados brasileira votaram a favor do princípio de um processo de demissão da presidente em funções Dilma Rousseff. Se também o Senado seguirá em meados de maio, Rousseff seria destituída de suas funções no máximo por 180 dias. Depois desse prazo, o Senado teria que votar com maioria de 2/3 definitivamente a favor da demissão de Rousseff. De outro modo, ela retornaria à sua função. Rousseff é acusada de corrupção. Além disso, seus adversários a acusam, dizendo que ela tinha embelezado o estado de finanças públicas para melhorar suas oportunidades antes da passada votação. Mas nada disso podia ser provado. Nas palavras do politólogo brasileiro João Ferres Júnior, eu cito: "A ironia do processo de demissão é que não há absolutamente nada contra o presidente, enquanto que alguns daqueles que querem livrar-se dela estão envolvidos em escândalos de corrupção. Assim é como se ladrões julgassem um inocente." A força motriz no processo de demissão é Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados. Ulrich Ackermann, correspondente da rádio suíça SRF pela América do Sul, disse sobre ele, eu cito: "Eduardo Cunha é um criminoso. Seu nome aparece sempre no contexto com pagamentos de subornos. Ele possuía 6 contas secretas na Suíça e agora ele está sujeito a um processo penal." Dilma Rousseff, mesmo com primeira reação frente ao processo de demissão, se apresentou lutadora e ela designou novamente o procedimento de seus adversários como um golpe de Estado. A votação é força violenta contra a verdade, contra a democracia e contra a supremacia democrática, contra o direito. Poderia tratar-se realmente de um golpe de Estado e que está por detrás do processo de demissão? Para investigar essa pergunta, vale a pena dar uma vista de olhos às ligações mais grandes na política mundial. O publicista norte-americano Paul Craig Roberts, vice-ministro das Finanças sobre o governo do Reagan nos anos 1981 a 1989, viveu o processo de demissão de Dilma Rousseff como parte da agenda neoconservadora dos Estados Unidos da América. A ideologia neoconservadora, que nada tem a ver com os valores conservadores, é a supremacia norte-americana do mundo. Ter a supremacia norte-americana do mundo quer dizer ter que subjugar os outros, que inclui também a Rússia e a China. Roberts disse: "Por isso os neoconservadores empurram os Estados Unidos da América e a Europa Ocidental para um conflito com a Rússia e a China." Roberts julga que todos os problemas dos países BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, são causados com cálculos de Washington para por fim debilitar a Rússia. O que aconteça no Brasil é uma tentativa de mandar prender dirigentes políticos reformistas do Partido dos Trabalhadores Moderados Social Democrata. Primeiro acertou em Lula da Silva, o antecessor de Rousseff, e agora em ela mesma. Citação de Craig Roberts: Isso é a nossa obra, é portanto de Washington. Nós tentamos nos desembarcar daquele partido político do Brasil, que traz o Brasil aos BRICS, numa aliança com a Rússia, a China e a Índia. Lembramos que, para recordar, os 5 grandes países BRICS representam cerca de 40% da população mundial e quase 25% da economia mundial. A presidente Dilma Rousseff, na 7ª Cimeira dos países BRICS, em julho de 2015, anunciou uma cooperação reforçada com Moscou. Perante as sanções dos Estados Unidos da América e da União Europeia a Moscou, o país sul-americano exporta progressivamente produtos agrícolas para a Rússia. Além disso, Rousseff realçou a importância do Banco de Desenvolvimento, New Development Bank, breve NBD, que foi criado na reunião. O NBD foi fundado como uma alternativa para as instituições o Banco Mundial e FMI, denominadas do Ocidente, e ele deve também iniciar um fim do predomínio do dólar americano. A evidente estratégia de guerra econômica dos Estados Unidos das Américas, pressionar a Rússia através dos mercados financeiros, vai ser difícil com isso. A presidente brasileira Dilma Rousseff, de modo algum, é a única chefe de Estado, que foi confrontado com uma luta política interna pelo poder e deve ser destituída por todos os meios.
Isso já aconteceu a alguns cujo governo adotou uma linha pró-russa ou que se meteu numa cooperação política, bem como econômica, mais estreita com a Rússia. Esta relação é quase incontestável. Lembremos-nos do sangrento golpe de Estado contra o então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, no ano 2014, ou do esforço de destituir o presidente da Síria, Bashar al-Assad, por todos os meios, que procuram também o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Siga depois essa pista da conciliação da hegemonia global dos Estados Unidos das Américas por meio do enfraquecimento da Rússia. Também acontecimentos internos como o processo de demissão de Dilma Rousseff ficam neste contexto explícitos. Boa noite. Guten Abend.